Oi pessoal, boa noite. Essa é a nossa primeira aula de Química Orgânica 3 e o nosso conteúdo abordado é solubilidade de substâncias orgânicas. Lembra que vocês já estudaram durante o curso de vocês, né, nas disciplinas de experimental, química geral, analítica, inorgânica, solubilidade de alguns compostos. Então, provavelmente vocês já devem ter trabalhado sobre alguns termos, sobre algumas definições. Mas aqui a gente vai tentar aprofundar e discutir a respeito das estruturas das moléculas orgânicas e como que isso afeta na sua solubilidade. A princípio, a solubilidade ela corresponde ao quê? Ela corresponde a um processo de interação, né, entre espécies que você pretende solubilizar, que são elas o quê? São os solutos, e a substância que você quer utilizar para dissolver, que seria, no caso, o solvente. Quando a gente fala em solubilidade, a gente está trabalhando com uma condição de equilíbrio, porque a gente tem uma quantidade de soluto por uma quantidade de solvente. E naquela condição de equilíbrio, a gente considera que a substância se solubilizou. A solubilidade ela é uma propriedade física e quando a gente pensa em solubilidade, a gente tem que levar em consideração o quê? Por que é importante estudar a solubilidade de substâncias orgânicas? Tá? Quando a gente pensa em solubilidade de substâncias orgânicas, a gente tem que ver que ela é bastante importante para diversas áreas, dentre elas as áreas de materiais, áreas farmacêuticas, a área ambiental. E se a gente for pensar assim, em termos de importância, a gente vai ver que a gente tem que saber a solubilidade para fazer o descarte de alguma substância, fazer, no caso, a preparação de uma solução no laboratório. Só que tudo isso, aos poucos, a gente vai se familiarizando e isso não vai se tornando um grande desafio para a gente dentro de um laboratório, certo? No entanto, se a gente for parar para pensar na solubilidade, a gente vê que a solubilidade ela ainda é um desafio, sim, mas ele é um desafio para quando se tem coisas novas. Por exemplo, no exemplo que eu vou citar para vocês aqui, as indústrias farmacêuticas elas têm um desafio, né, natural de tornar compostos, no caso fármacos, solúveis em água no meio do gastrointestinal. Por quê? Porque muitos dos medicamentos que são consumidos, né, que são utilizados, eles são compostos apolares. Então, eles não são solúveis em água. Então, para que se torne esses compostos solúveis, muitos dos fármacos eles são tornados sais, que aí os sais conseguem aumentar, no caso, essa solubilidade. Um exemplo que a gente tem de composto seria a carbamazepina. A carbamazepina ela é um composto, que esse compostinho que eu estou mostrando aqui para vocês do lado, ele é um composto que ele é insolúvel em água, tá? Ele possui uma solubilidade muito baixa. Só que ele possui uma propriedade farmacológica muito interessante, que ele é utilizado no tratamento de crises convulsivas, né, de crises de epilepsia. Então, para se fazer a absorção dessa molécula, é feito, no caso, o encapsulamento dela e ela é liberada já no meio para ser absorvida, tá? Então, muitas dessas questões são pensadas. Às vezes, se a gente olhar, vocês vão ver que existem moléculas que vão ter, por exemplo, um nitrogênio assim, que ela é insolúvel em água. Contanto, quando você converte esse nitrogêniozinho aqui, por exemplo, de outras estruturas, não dessa molécula, tá? Mas se a gente converter, por exemplo, um nitrogênio em um sal, em uma amina quaternária, por exemplo, ela pode se tornar solúvel. Um outro exemplo que a gente tem, por exemplo, é a utilização de anticoncepcionais. O descarte de anticoncepcionais ele é feito de forma errada. Porque se a gente for ver, como é que é feito o descarte? Nem todo anticoncepcional que é utilizado, o organismo ele vai metabolizar, né, e ele vai absorver. Então, boa parte do anticoncepcional é descartado onde? Na urina. Então, ele vai para onde? Para a rede de esgoto. Quando ele chega na rede de esgoto, ele não tem um tratamento adequado. Por ele não possuir um tratamento adequado, o que acontece é o seguinte, ele vai para os efluentes, vai chegar às vezes nos rios. E isso pode ser o responsável pela desregulação endócrina de alguns outros animais, dentre eles os peixes. Então, pode acontecer o quê? Que você tem um peixe macho, que ele vai começar a desenvolver características de um peixe fêmea, tá? E isso a gente fala que é uma desregulação, tá? Hormonal. A solubilidade ela pode ser dividida em duas categorias, que são elas: a solubilidade regida por uma reação, no caso uma reação ácido-base, e a solubilidade onde estão envolvidas apenas forças intermoleculares, tá? Se a gente for pensar assim, a gente vai ver mais à frente um exemplo
de como que ocorre essas reações ácido-base e como que isso influencia nessa solubilização, tá? Mas, muitas dos experimentos que a gente executa no laboratório até agora, a gente viu muita solubilidade que envolvia apenas reações intermoleculares, que seria as interações, por exemplo, interações de Van der Waals, para influenciar na solubilização, tá? Com certeza vocês já devem ter feito no laboratório alguma solubilização em que envolvesse a aplicação de temperatura. Então vocês vão ver que a solubilidade está diretamente relacionada com a temperatura. Porque às vezes o que pode acontecer? Você pode induzir a solubilização de um composto quando você aplica, por exemplo, o aquecimento de um frasco, que tem aquela solução e o sólido. E ali você consegue induzir uma maior solubilização da sua amostra. Os ensaios de solubilidade, eles são úteis para identificar se a substância que você está trabalhando, ela possui uma polaridade relativa, né? Então você começa a identificar se o grupo funcional presente naquela substância, ela confere ou não confere uma solubilidade para aquela sua amostra. Então os ensaios de solubilidade, eles vão lhe mostrar isso. Eles vão identificar que tipo de classe funcional vai estar envolvida naquela molécula e os solventes apropriados, no caso, que vão ser utilizados nesses ensaios de solubilidade, eles são apropriados para identificar o quê? Fazer técnicas do tipo de recristalização, reações químicas, análises espectrais e análises cromatográficas. Então, muitos desses solventes que são utilizados, eles são utilizados, na verdade, para testar e facilitar essas reações. Vocês lembram como que ocorre uma recristalização, por exemplo? Qual a importância disso? É para purificar, não é? Tipo, isola, retira resíduos sólidos que estão impurificando a amostra e, no caso, recupera aquele soluto de interesse de forma mais limpa, tá? Solubilizar alguns solutos em meio reacional é importante, porque você vai facilitar se ocorre, com qual dinâmica aquela reação vai acontecer, né? Com que velocidade aquilo pode estar acontecendo. Porque às vezes você pode ter, por exemplo, duas espécies que têm potencial, tem grande potencial para reagir. Contanto, uma solubiliza bem no solvente que você escolheu, a outra já não solubiliza tanto. Então a reação ela pode ficar comprometida por conta disso. E aí mais à frente a gente vai ver que os solventes eles são importantes, né, nas análises espectrais, porque eles estão realmente diretamente relacionados com a solubilização de amostras e nas análises cromatográficas, porque a gente precisa muito que o solvente ele interaja com o soluto de certa forma para fazer com que haja separações, uma melhor resolução em termos de separação de amostras, tá? Os solventes eles podem ser classificados em 3 tipos. Mas, a princípio, né, se a gente for parar para pensar, os solventes eles são o quê? Polares e apolares. No entanto, os solventes polares eles podem ser o quê? Próticos e apróticos. Então, olhem bem nessa classificação. Nós temos solventes polares próticos, apróticos e aqueles que são considerados não polares. No geral, entende-se como polar todo solvente que é capaz de solubilizar sais e moléculas com dipolos permanentes, tá? E se a gente for parar para observar, quando a gente tem íons orgânicos, a gente pode solubilizar ele em solventes apolares. Mas se a gente for analisar cada um desses íons, a gente vai observar que nem todo sal ou molécula que possui, por exemplo, um dipolo permanente, ele pode ser dissolvido por um solvente polar, tá? Então a gente tem que parar para ter atenção e analisar todos os fatores, porque assim, quando a gente olha para uma molécula, a gente tem que saber como é que é a geometria, o que é que influencia para o caráter daquela molécula ser polar ou ser apolar, tá? E se isso vai facilitar ou não vai facilitar a solubilização dela naquele meio, tá? Então, fica atento, nem todos os sais vão ser solúveis em solventes polares e nem todas as moléculas que possuem dipolos permanentes também vão ser solúveis. O que seria, no caso, um solvente polar prótico? Um solvente polar prótico é um solvente que possui hidrogênio ligado diretamente a um heteroátomo. Aí, quais são os heteroátomos que estão envolvidos nas moléculas orgânicas? No caso, seriam o oxigênio, nitrogênio ou enxofre, tá? E formam, no caso, ligações de hidrogênio com moléculas de soluto ou solvente. Então, é só lembrar,
Toda vez que a gente tem um hidrogênio ligado a um oxigênio, um flúor, um nitrogênio, um enxofre, ele pode formar ligações de hidrogênios. Então, solventes que possuem hidrogênios ligados diretamente a esses heteroátomos são considerados solventes polares próticos, tá? E solventes polares apróticos, o que são? São aqueles que não vão possuir hidrogênio ligado a esses heteroátomos. Então, eles não vão conseguir doar hidrogênios. Então, a gente tem como exemplo a NN-dimetilformamida, que é o DMF, bastante utilizado nas reações de síntese orgânica, tá? Então, se a gente observar aqui, a gente tem o quê? O oxigênio com os pares de elétron aqui livres, o nitrogênio aqui com mais outro par de elétron livres. E isso é que faz com que ocorra, no caso, a solubilização de moléculas polares, tá? Só que é como eu falei para vocês, é atentar que a gente tem polar prótico e polar aprótico. O outro exemplo seria o de metilsulfóxido, que é o DMSO. O DMSO é o quê? São dois grupos metilas ligados a esse grupo sulfóxido aqui, tá? Observe de novo aqui que o oxigênio tem pares de elétron livres, o que vai ajudar na formação de dipolo, tá? E o outro exemplo aqui é a hexametilfosforamida, que é o HMPA, tá? Observa que a gente tem o quê? 3 grupos que se repetem aqui, né, de aminas ligados a 2 grupos metilos ligados a um grupo de fósforo, tá? Observem que todos eles possuem um grupo semelhante à carbonila, com a diferença que aqui no primeiro grupo que a gente tem um carbono, nos seguintes grupos a gente tem um enxofre e um fósforo. Pessoal, sempre que a gente for olhar para as nossas moléculas, a gente tem que ficar atento a que tipo de ligação elas estão fazendo. E o tipo de ligação que vai estar envolvido, eles estão sempre relacionados com a eletronegatividade dos átomos. Então, vocês têm que ter em mente o conceito de eletronegatividade, que é uma coisa que a gente já martelou bastante durante o curso. Então, vocês busquem aí no caderninho de vocês, abram a carteira, porque eu acho que essa definição tem que estar no bolso mesmo. Então, a definição de eletronegatividade ela é o quê? É aquela energia mínima necessária para se retirar um elétron, né? Atrair para mais próximo de si os pares de elétrons da ligação. Então, quando a gente trabalha com moléculas orgânicas, quais são os átomos que estão mais envolvidos nas cadeias? É quem? É aqui, nosso hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo. Então, consultem a tabela quando vocês forem olhar as moléculas, que é para saber que tipo de ligação está ali envolvido, tá? No livro que vocês têm, no livro texto da disciplina, ele pontua o seguinte, que uma diferença em termos de eletronegatividade de 0,3 a 2 unidades de eletronegatividade indica que a nossa ligação é uma ligação covalente polar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu tivesse, por exemplo, um hidrogênio ligado a um hidrogênio, a minha ligação é uma ligação covalente. No entanto, a eletronegatividade dos dois átomos é igual. Então, por ser igual, a diferença vai ser zero. Então, essa ligação é o quê? É uma ligação covalente, só que ela é apolar, tá? O que a gente considera ligação polar? É se eu tivesse, por exemplo, tá aqui o carbono ligado ao oxigênio. A eletronegatividade deles é diferente. A do oxigênio é 3,5. Deixa eu voltar aqui. É 3,5, né? E a do carbono é quem? É 2,5. Se eu diminuir esse valor a nossa diferença vai ser o quê? É 1. Então, essa diferença aqui está dentro dessa faixa. Então, é uma molécula que possui uma ligação covalente, só que polar, tá? A solubilidade das moléculas está muito relacionada com a constante dielétrica. Então, a constante dielétrica ela é muito utilizada pelos químicos para determinar se a nossa molécula, no caso do solvente, se ela é polar ou apolar. Então, para você determinar a constante dielétrica, e isso eu já falei lá na Química Orgânica 1, você vai ter que pegar, por exemplo, um átomo desses. Claro que a gente não utiliza o átomo, a gente vai utilizar a solução, né? Então, a gente vai pegar ele e vai submeter à aplicação de um campo elétrico. Essa aplicação do campo elétrico ela vai fazer com que haja a polarização, no caso, do nosso átomo, dispersando a carga dentro dele. E essa medida é que vai dar o valor da constante dielétrica. Se a gente for analisar a constante dielétrica, esses valores de constante dielétrica eles já são tabelados, então a gente encontra tabelas com valores para diversas moléculas. Se a gente tabela, a gente vai ver, por exemplo, que a molécula de água ela possui um valor de 78 de constante dielétrica.
E no extremo oposto dela, a gente tem um hexano, que possui um valor de 2. Então, se a gente olhar para isso aqui, e quanto maior o valor da constante elétrica, mais ele indica que a nossa molécula é uma molécula polar. Então, os menores valores indicam que nós temos o quê? Moléculas apolares, tá? Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento a isso também, certo? Ó, quando a gente olha para a interação entre o soluto e as moléculas de solvente, ou mesmo entre as moléculas presentes nos solventes, a gente tem que levar em consideração que muitas dessas interações, elas podem ser fracas. E quais são os tipos de interações que são consideradas fracas? São as interações do tipo de Van der Waals, tá? Só que essas interações, quanto maior o número delas, isso vai ter uma influência muito grande no processo de solubilização. A solubilidade ela vai depender muito do tipo de força que vai estar envolvido entre a atração dessas moléculas, tá? Então, a gente tem uma relação de força de atração versus força de repulsão, tá? Um fator que deve ser considerado quando a gente fala em solubilidade é a entalpia de dissolução, que no caso, para substâncias iônicas, para que elas se dissolvam, né, em um dado solvente, essas atrações eletrostáticas entre os íons presentes nos retículos, elas devem ser superadas. Essa entalpia de dissolução nada mais é do que a força, no caso, a entalpia relacionada com a força que o meu solvente vai estabelecer com as moléculas de soluto, né, de tal maneira que ela faça com que ocorra a separação de íons presentes na ligação iônica, tá? Então, aqui é mais ou menos um exemplo para vocês estabelecerem uma relação, no caso das moléculas de água envolvendo os íons cloro e os íons sódios da molécula do NaCl, tá? Esse processo aqui a gente chama de processo de solvatação. E isso aqui que relaciona o que eu tenho falado, que é a entalpia de dissolução, tá? Alguns fatores eles contribuem para a solubilidade de espécies iônicas, que são eles: a desordem, a permissividade do meio e a energia de interação entre as moléculas de solvente e os íons do soluto, tá? Que nada mais é do que essa entalpia de dissolução. Como eu falei para vocês, a entalpia nada mais é do que a diferença, né, entre as entalpias presentes da entalpia que envolve o soluto com solvente, menos a entalpia do solvente com solvente e a entalpia do soluto com soluto, tá? Que é o que a gente já caracterizou no exemplo anterior como um processo de solvatação. As características presentes nas moléculas, elas vão influenciar. Então, a gente já vem discutindo isso nas disciplinas anteriores, que o tipo de ligação envolvida, se o carbono, por exemplo, ele apresenta uma ligação simples, uma ligação dupla, uma tripla, isso ele confere às moléculas diferentes propriedades, que são elas: minha espécie ela pode se tornar mais ácida, a minha espécie ela pode adquirir um caráter apolar, a distribuição da carga na molécula ela vai ser diferente, tá? Então a gente tem que levar em consideração as estruturas tridimensionais das moléculas para determinar qual é o tipo de propriedade química ou física que pode estar envolvida naquelas situações, tá? Então aqui estão os exemplos da diferença em termos de hibridização, que a diferença de hibridização presente nas moléculas, ela vai mostrar como que essa molécula vai se comportar, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, a presença de só ligações simples, a gente tem o quê? Hibridizações do tipo sp3, que aí vai conferir uma característica diferente para a minha molécula. Moléculas de hidrocarbonetos que só possuem hibridização do tipo sp3 são moléculas apolares. E aí a gente pode ter no outro extremo ligações do tipo tripla, que são hibridizações do tipo sp, que já garantem uma certa diferença de distribuição de carga para a minha molécula. Só que aqui nesse exemplo a gente só tem carbono e hidrogênio, então essa molécula também é uma molécula apolar, tá? Um dos fatores que é levado em consideração para a gente saber se a nossa molécula ela é polar ou apolar seria o momento dipolar. O momento dipolar é uma propriedade da molécula, tá? Que vai resultar da separação de cargas devido à diferença de eletronegatividade. Então, retorna lá para a nossa tabela periódica e observe quem são os átomos que possuem maior eletronegatividade e menor eletronegatividade, tá? A representação do momento dipolar, ela pode ser feita tanto através da utilização dessa letra grega aqui, que é o delta, tá? Na qual a gente pode representar
com um sinal positivo, indicando que a minha espécie ela é menos eletronegativa, como com um sinal negativo, indicando que a minha espécie é mais eletronegativa. Então, nessa nossa moléculazinha aqui, né, onde a gente tem o hidrogênio ligado ao flúor, se a gente for levar em consideração, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, os elétrons da ligação eles vão estar deslocados no sentido do flúor, tá? O momento dipolar também ele pode ser representado através de um vetor na qual a gente utiliza uma seta, indicando, por exemplo, a cabeça da flecha aqui, no caso, como em cima de um átomo, no caso, mais eletronegativo, enquanto essa outra extremidadezinha aqui, que parece um sinal de mais, ela vai ficar em cima do meu átomo menos eletronegativo. E também podemos representar as nossas moléculas utilizando mapas de potencial eletrostático. Que o mapa de potencial eletrostático ele é representado assim, né? A qual a gente consegue observar a diferença de coloração. Onde vai mudar aqui, ó, tem vermelho, passa amarelo, verde, azul. E essas colorações, elas vão indicar a distribuição dos elétrons nas nossas moléculas, tá? Voltem lá no material didático de vocês para revisar isso. Não cabe a gente estar revisando aqui, a gente já viu isso em Química Orgânica 1. Aqui eu trago outra tabela na qual eu mostro os momentos dipolares de alguns compostos, tá? Então, desde sais até moléculas orgânicas aqui. E se a gente for comparar entre elas, a gente vai ver que existe uma diferença de momento de dipolo entre elas, o que caracteriza se essas moléculas são polares ou não. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a molécula de água, ela possui um momento de dipolo de 1,85. E se a gente já olhar a molécula, por exemplo, do tetracloreto de carbono, o momento dipolar dela é 0, tá? Então, a gente vai, mais para frente, observar como que a gente faz esses cálculos, como que a gente observa isso, tá? Se a gente olhar aqui embaixo, por exemplo, essa aqui seria a molécula de hialeto de alquila. Isso aqui é o quê? Que molécula é essa? Lembra que quando a gente não representa nada aqui, isso aqui seria o quê? Um CH3, né? Então, eu tenho aqui, ó, CH3 aqui e CH3 aqui, tá? A diferença nessa molécula aqui, ela se dá nessa extremidade, onde a gente tem um cloro. O cloro é o elemento mais eletronegativo nessa ligação. Então, os elétrons eles vão estar deslocados em que sentido? Nesse sentido aqui. Por isso que o sinal delta, ele possui um sinalzinho de negativo nessa extremidade. E o carbono, ele assume esse potencialzinho aqui, no caso, né? Esse deltazinho positivo, desculpa. E se a gente colocasse agora a representação por seta, a seta ela tem que estar representada assim, indicando a direção onde o elétron vai estar deslocado. Da mesma forma do haleto de alquila, a gente tem a molécula de álcool aqui. E nessa molécula de álcool a representação é idêntica, porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo na minha cadeia. Na amina ocorre a mesma coisa. O nitrogênio é o mais eletronegativo daqui comparado aos outros átomos. Por isso que os elétrons eles vão estar deslocados em direção ao nitrogênio. E na molécula de éter, da mesma forma. Os elétrons presentes nessas ligações aqui eles estão sendo deslocados em direção ao oxigênio. Vamos tentar ver aqui um exemplo. Ó, um professor de química utilizou duas substâncias coloridas. Uma seria o iodo, que é um sólido castanho, e o nitrato de níquel, que é um sólido verde. E para preparar, no caso, a solução, ele utilizou dois solventes diferentes, que são solventes incolores, a água e o diclorometano, tá? Isso, nesse experimento, ele visava demonstrar uma regra que a gente chama semelhante dissolve semelhante, tá? E isso vocês já viram em outras disciplinas do curso, tá? Lembrem que espécie polar dissolve espécie polar e espécie apolar, ela tem uma melhor interação com uma espécie apolar. A densidade da água em 20 graus Celsius, ela vai ser de 0,9982 gramas por centímetros cúbicos. E o de clorometano de 1,32, quase 1,33, tá? Então, quem é mais denso é o de cloro. Se a gente olhar para esse tubo de ensaio, pense um pouquinho aí, onde vai estar a água e onde vai estar o de clorometano? Quem são essas duas? Observa que houve a formação de fase aqui, né? Antes da gente de eu mostrar para vocês quem é que compõe essas fases, vamos tentar visualizar se essa molécula aqui ela é uma molécula polar ou apolar, tá?
Lembra que a gente tinha aquela nossa tabela lá de constante elétrica? A gente também tem as tabelas de momento dipolar, tá? Se a gente for desenhar a molécula de diclorometano, ela é o quê? Tem aqui o carbono, vou fazer aqui a setinha para cima, né? Ó, o cloro aqui, o outro cloro aqui, hidrogênio, hidrogênio. Deixa eu ver se eu consigo mudar a coloração aqui da canetinha. Tá, eu vou colocar ela verdinha. Ó, observa que o cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono, né? Então, se a gente for fazer a representação, a gente faz a representação assim, indicando que os elétrons, eles estão vindo nessa direção, certo? E se a gente for fazer agora aqui para esse outro, é da mesma maneira. A gente faz a seta vindo para cá, tá? Ó. Ai, calma. Certo? Essas são as representações que indicam o deslocamento de elétrons. Aqui não existe uma diferença pronunciada de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, então a gente não vai fazer o desenhozinho dessas setas, mostrando para onde indica. O que nos interessa são a diferença entre esses dois átomos, tá? O cloro e o carbono. Quando a gente fala em momento dipolo, isso aqui vocês já devem ter visto na física, né? Esses momentos dipolares aqui. Isso aqui se trata de vetores, tá? Como é que ocorre a soma de vetores? Eu tenho essa representação aqui. Seria mais ou menos o seguinte. Vamos considerar essa seta aqui e vamos tentar transpor essa para cá. O que é que a gente faz? A gente pega essa extremidade aqui e representa aqui. É como se eu estivesse fazendo isso, ó. Jogando isso para cá, para cima, ó. Aí eu faço aqui, ó. Extremidadezinha da seta. Assim, tá? É como se eu pegasse essa seta e levasse para cá. E agora, deixa eu mudar a coloração, vou colocar azul. E agora, é como se eu tivesse surgindo uma seta nova aqui, ó. Essa daqui corresponde à soma dos vetores. Então, essa aqui representa a minha nova... como é que eu posso falar? Seria a representação da deslocalização dos elétrons para essa minha molécula, tá? Que é a soma dos vetores. Então, isso indica para mim que essa molécula é uma molécula polar, tá? Professor, tá, eu não entendi. Faz outro exemplo pra gente. Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo. Se a nossa molécula tivesse, ó, cloro com carbono, cloro, cloro e cloro. É a nossa moléculazinha lá do CCl4. A gente viu na tabela que ela possui um momento dipolar considerado zero, né? Mas por que ele é considerado zero? Então, vamos fazer de novo aqui, ó. Se a gente pegar a setinha, a gente faz o quê? É para cá que está se deslocando o elétron. Para cá se desloca também o elétron, tá? Nessa ligação, é nesse sentido, que o cloro é mais eletronegativo. E nessa outra, o cloro se desloca nesse sentido. Tá? Então, a gente vai fazer a soma vetorial, igual a gente fez no anterior. Por exemplo, se eu pegar essas duas setas aqui e eu transpor essa para cá, é como se eu tivesse o seguinte, vamos tentar ver se eu consigo. Ó, vou transpor essa aqui para cá. É como se isso aqui viesse assim. Ai, calma, aqui é verde, né? Ó, essa daqui viesse agora para cá. E eu vou transpor primeiro essa. E essa daqui eu vou transpor para cá, ó. O fundo dela vem para cá e ela sobe assim. Então, se eu fizer a soma vetorial, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui, ó. Essa daqui agora assim, tá? Ó, que ela tem que sair desse daqui, vindo para essa extremidade. E agora essa vai estar assim. O que é que eu tenho? Eu tenho duas setas apontando para lados opostos. Então, o que é que acontece aqui? Eu posso cancelar essa e cancelar essa. Então, ela não possui vetores, né? A gente cancelou, porque ela possui, no caso, vetores de lados opostos. Então, eles se cancelam. Por isso que a molécula ela é considerada apolar, tá? E a anterior, polar. Então, vamos retornar lá para o nosso exemplo. Então, se a gente olhar para o nosso tubo lá, a gente tem duas moléculas polares, né? Só que tem diferenças de densidade. Como a água é menos densa, ela vai estar em cima. Então, se eu adicionar o iodo é o quê? É uma molécula polar, tá? Então, por eu ter o iodo aqui, ele vai se concentrar onde? Na fase de baixo, tá? Porque isso aqui é menos polar do que a água, o diclorometano. E lá do nitrato de níquel, observa onde que foi formada a
a fase, né? Ó, o nitrato de nídrio ele já é uma substância que é solúvel, no caso, né? Ele é um composto iônico. Então, como ele é um sal, ele é solúvel em água. Então, olha a fase em qual ele se encontra. Ele se encontra na fase superior, que é a fase aquosa, tá? Pessoal, é bom a gente parar aqui nesse momento da aula, e na próxima aula a gente continua discutindo um pouco sobre as interações que são envolvidas nas moléculas, né? Qual os tipos de interações que podem acontecer, no caso, interações íon-dipolo, interação dipolo-dipolo, que facilitam a solubilização dessas espécies, né? E a gente vai para os exemplos de solubilização, no qual a gente vai ver em termos práticos, como que ocorre a solubilização no laboratório? Como que a gente faz para separar moléculas que têm pequenas diferenças em termos de estrutura, certo?